Oi, pessoal! Eu sou o professor Tales e bem-vindos à disciplina de Centrais Hidrelétricas. Nessa aula, nós vamos estudar uma introdução em relação a essa disciplina. Então, o que seria uma usina hidrelétrica ou uma central hidrelétrica? Uma usina hidrelétrica ela pode ser definida como um conjunto de obras e equipamentos, obras civis e equipamentos eletromecânicos, cuja finalidade é a geração de energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico que existe em um rio. Vamos estudar agora um breve histórico das usinas hidrelétricas no Brasil. A primeira delas entrou em operação em 1883, no Ribeirão do Inferno, na cidade de Diamantina. Ela foi instalada com uma queda de 5 metros. O que seria essa queda? É a diferença, do nível superior da barragem para o ponto em que a água vai sair dessa minha turbina hidráulica. Com 2 geradores de 8 HP, capazes de movimentar bombas d'água para desmonte de formações rochosas das minas de diamante, na cidade de Diamantina. Já em 1887, foi colocada em operação, no Rio Macacos, em Minas Gerais, uma usina de 500 HP, sob uma queda agora de 40 metros, para atender uma mineração e iluminação pública. Já em 1889, ainda no século XIX, foi inaugurada a usina de Marmelo Zero, da Companhia Mineira de Eletricidade. Aqui já as potências escalam um pouco mais. Foram instalados 2 grupos com potência de 126 kW cada para fornecimento de energia para a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Atravessando agora para o século XX, em 1908, inaugurou-se a usina hidrelétrica de Fontes Velha, com uma potência agora na ordem de megawatts. Até então nós estávamos na ordem de quilowatts. Essa usina hidrelétrica ela possuía uma potência de 12 megawatts, a maior da América Latina e a segunda maior do mundo na época. Posteriormente, foi ampliada para uma potência instalada de 24 megawatts em 1909 e depois para 54 megawatts em 1914. Já a partir de 1961, com a criação da Eletrobras, a instalação de hidrelétricas no Brasil tomou um maior impulso. Podemos notar muito nitidamente aqui, a partir da década de 60, um aumento exponencial da instalação de novas hidrelétricas, ali até aproximadamente o ano de 2000, quando essas novas instalações tomaram outro rumo, elas se estabilizaram, elas diminuíram o seu ritmo de crescimento exponencial. Hoje, a capacidade instalada das hidrelétricas gira em torno de 108 gigawatts, 108 mil megawatts. Esse mapa mostra os principais países que possuem os maiores potenciais hidrelétricos. Potencial hidrelétrico é a capacidade máxima de instalação de usinas hidrelétricas no país, ou seja, se eu aproveitasse ao máximo todos os rios, de qualquer forma, em relação a um país, eu tenho o potencial hidrelétrico daquele país. Notem que o Brasil aqui possui cerca de 10% do potencial hidrelétrico mundial, sendo ultrapassado somente pela Rússia e pela China, que tem percentuais ali de 12% e 13%, respectivamente. Como nós pudemos observar bem naquele mapa, os países com maior capacidade atualmente são China, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia e Índia, e juntos eles representam cerca de 60% da capacidade global. A China hoje tem cerca de 28% da capacidade global instalada e também tem um programa mais ativo de construção de novas hidrelétricas.
Notem que esse percentual, né, de 28% já é um percentual alto. Por que esse é o percentual alto? Porque a instalação de hidrelétricas no país, eles geram um grande impacto ambiental. E é por esse motivo que nunca se explora 100% do potencial hidrelétrico de um país. Por esse fato, os investimentos em pequenos, mini e microprojetos hidrelétricos têm sido impulsionados nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, por eles terem menos impactos ambientais e sociais comparados àquelas grandes usinas hidrelétricas. Além disso, eles têm um retorno de investimento rápido e são muitas vezes a fonte de energia de menor custo para abastecer comunidades remotas, isoladas, né, sem energia elétrica. Aqui é apresentado o potencial hidrelétrico brasileiro em relação a cada uma das bacias hidrográficas. Temos aqui, podemos notar, né, que o maior potencial hidrelétrico do país está na região norte, na bacia do Rio Amazonas, com uma potência total de 95.180 megawatts. Notem que vocês vão observar nos slides posteriores que essa potência instalada nessa bacia do Rio Amazonas não é nem perto totalmente explorada, justamente porque grande parte dela está em zona de floresta e essa área é muito plana, o que faz com que a instalação de grandes usinas hidrelétricas na região alaguem uma área gigantesca. Podemos notar que o Brasil é o terceiro país com maior potencial hidráulico do mundo e ele é carente de gás e carvão, o que torna inviável a utilização de usinas termoelétricas. Na década de 70, o Brasil foi o país que mais cresceu no setor da hidroeletricidade por esse motivo. Por isso, né, ele investiu um valor bastante alto no setor, US$ 1 bilhão entre 1971 e 75 e 2 bilhões de dólares entre 75 e 79. A partir dos anos de 1970 até os anos 2000, o Brasil priorizou muito a hidroeletricidade. Já podemos notar uma indicação que nos próximos 30 anos vai ser esgotado o potencial hidrelétrico. Não é mais interessante explorar a hidroeletricidade, justamente porque os impactos ambientais ficam muito grandes. Então é importante que o Brasil desenvolva novas fontes para a produção de energia elétrica dentro da política de diversificar a sua matriz elétrica. O incentivo às energias renováveis pode ser considerado uma meta coletiva mundial. O governo federal, no passado, investiu mais de 97 bilhões em forma de financiamento para 285 iniciativas de energias renováveis, né, no período de 2003 a 2015. Somente a energia eólica foram mais de 19 bilhões em financiamento. Aqui eu mostro para vocês a capacidade instalada em dois períodos, atualmente em 2020 e uma projeção para 2024. Podemos notar que no sistema elétrico brasileiro, a matriz energética é principalmente hidráulica. Hoje temos ali em torno de 108 gigawatts de potencial hidráulico instalado e em 2024 essa potência vai subir para 109 gigawatts. Notem que a parcela que corresponde às usinas hidrelétricas hoje está em torno de 65,7% da matriz, enquanto que em 2024 esse percentual vai cair para 61,6%, justamente devido à inserção de outras formas de geração de energia elétrica. Em segundo lugar, aqui nós podemos observar a geração, né, por meio de usinas termoelétricas, a gás e gás natural. Aqui, né, em 2020, temos uma potência instalada de 14.000 MW e em 2024, uma capacidade instalada de 18.000 MW, correspondendo ali a 10,2% do total.
A participação das usinas eólicas, né, aquelas que aproveitam a energia do vento, é bastante significativa, tanto agora em 2020 quanto a projeção para 2024. Hoje ela corresponde a cerca de 10% da matriz, com os seus 15.608 megawatts, e tem-se uma projeção para 2024, uma capacidade instalada de 20.363 megawatts, correspondendo ali a 11,5% de toda a energia instalada no país. As demais fontes de energia que podemos notar aqui é a termoelétrica a óleo e diesel, termoelétrica a carvão, que tem uma potência considerável, porém não é tão significativa comparada às outras. Temos também a energia biomassa, que vem de biomassa. Por exemplo, né, nós temos o aproveitamento principalmente de sucroalcooleiras, que o seu produto final, né, após passar por todo o processo, eu tenho ainda vapor. Esse vapor, então, é utilizado para tocar uma turbina de termoelétrica, né, uma turbina térmica, e gerar energia elétrica. Então, hoje temos instalado 13.739 megawatts e com uma previsão de 14.682 megawatts em 2024, correspondendo a 8,3% da matriz, o que é bastante significativo. É interessante notar aqui também a presença da energia solar. Hoje temos ali cerca de 3.000 megawatts de energia solar instalada, porém em 2024 vamos provavelmente ter 4.508 megawatts de potência instalada, que é um aumento muito significativo em 4 anos. É o maior aumento que podemos notar aqui em relação percentual, né? Então, nós temos aqui 1,8% da matriz hoje e em 2024, provavelmente, temos um acréscimo, né, para 2,5% da matriz. A energia nuclear, nós podemos notar aqui que não há alteração. Hoje existem 2 usinas nucleares, né, Angra 1 e 2, e até 2024 não se tem nenhuma previsão para o término das obras de Angra 3. Com a presença da energia hidráulica e de outras fontes renováveis, o Brasil possui uma matriz bastante renovável, como nós podemos notar aqui nesses gráficos. Em 2016, 81,7% da matriz energética brasileira advinha, né, de fontes renováveis. Comparada, por exemplo, à média mundial, que é 21,2%, isso é praticamente 4 vezes maior. Eu apresento aqui os custos por tipo de geração. Lembrando que esse é um custo médio, justamente porque os preços, o câmbio, tudo varia durante o ano e isso também vai implicar em um aumento ou diminuição dos custos de geração de energia elétrica. Então, as usinas hidrelétricas têm um custo médio de R$ 143,00 por megawatt-hora, o que é muito pouco comparado às outras fontes de energia. As eólicas temos ali R$ 174,00 por megawatt-hora. PCHs e CGHs, que são pequenas centrais hidrelétricas e centrais geradoras hidrelétricas, que nós vamos estudar mais adiante, possuem uma média ali de aproximadamente R$ 212 megawatt-reais por megawatt-hora. Já usinas de biomassa temos uma potência, um custo por energia, né, de R$ 231,00 por megawatt-hora, solar R$ 250,00, justamente devido ao alto custo das placas solares. Usinas movidas a resíduos, R$ 290,00 por megawatt-hora. Carvão, R$ 330,00 por megawatt-hora. Aqui nós também devemos considerar o custo do combustível, além de manutenção e outros custos. E dentro das usinas termoelétricas, as usinas a gás possuem um custo de R$ 319,00 por megawatt-hora, óleo combustível R$ 800,00 por megawatt-hora, e a nuclear é a única que fica em comparação às usinas hidrelétricas com um custo de R$ 142,00 por megawatt-hora. É uma usina
bem barata. E ela é interessante destacar aqui também que ela é uma usina termoelétrica. E finalmente, né, termoelétrica a diesel é um custo de R$ 2.900 por megawatt-hora. A partir de agora, nós vamos estudar as principais fontes de energia, começando com as hidrelétricas. Dentro das hidrelétricas, nós podemos classificá-las em três. A primeira delas é a PCH, que é uma sigla de Pequena Central Hidrelétrica. São usinas com potência instalada maior que 3 MW e menor que 30 MW, com reservatório, né, uma área de reservatório igual ou inferior a 13 km². Outro tipo são as CGHs, Centrais Geradoras Hidrelétricas. Nessas usinas, elas possuem potências instaladas menores que 3 MW ou menores que 3.000 kW. Elas necessitam apenas de um simples registro para funcionar. Ela não precisa funcionar em regime de concessão e ela pode funcionar em propriedades privadas. Finalmente, temos as UHEs, ou usinas hidrelétricas, ou grandes usinas hidrelétricas, que são usinas com potência instalada superior a 30 MW. Outra fonte de energia são as usinas termoelétricas. No Brasil, elas são bastante utilizadas para complementar a energia hidráulica, uma vez que ela é bem mais cara que a geração hidráulica. Aqui nós podemos observar uma termoelétrica a carvão, né? Como funciona essa termoelétrica? Basicamente, é alimentada por meio de carvão. Esse carvão ele é pulverizado, ele é triturado e pulverizado dentro de uma caldeira. Então, eu coloco fogo nesse carvão. Esse carvão vai aquecer a água dentro de uma caldeira e essa água vai virar vapor. Esse vapor vai tocar as pás da turbina térmica e ela vai girar um gerador elétrico, gerando assim a energia elétrica por meio de queima de carvão. Aqui nós observamos uma foto de exemplo de uma termoelétrica. À direita aqui nós temos a instalação de uma chaminé, onde está acontecendo a queima do combustível. Então, nesse local são os resíduos, né, da queima, o que sobra da queima. E à esquerda aqui, nós podemos observar uma torre de condensação, onde o vapor de água ele volta ao estado líquido por meio de troca de calor com o meio ambiente nesse equipamento. Essas usinas possuem vantagens e desvantagens. A principal vantagem das usinas termoelétricas é que elas podem ser construídas onde são mais necessárias, economizando assim o custo de linhas de transmissão. Além disso, essas usinas podem ser encontradas mais na Europa e alguns estados do Brasil. Desvantagem é principalmente o alto preço do combustível, né, que é um fato desfavorável. Dependendo do combustível, os impactos ambientais, como poluição do ar, o impacto da construção de estradas para levar o combustível até a usina, causa também chuva ácida, combustível caro e etc. Outra fonte de energia são as usinas eólicas, que ela utiliza o vento, né, para gerar energia elétrica. Então, a energia eólica é aproveitada com o movimento do que a gente chama de aerogeradores, que são grandes turbinas colocadas em lugares com muito vento. Essas turbinas elas têm a forma de um catavento ou moinho e que produz com o movimento a energia. Esse movimento, através de um gerador, produz energia elétrica, que está acoplado ao eixo desse meu aerogerador. Precisam agrupar-se em parques eólicos, por isso que a gente fala sempre parques eólicos, concentrações de aerogeradores, né, necessários para que a produção de energia se torne rentável. Mas podem ser usados de forma isolada para principalmente alimentar localidades remotas e distantes da rede de transmissão. Essa figura apresenta um corte de um aerogerador. Em um aqui nós temos a fundação do aerogerador, 2,
o conector à rede elétrica. Em 3, a torre para propiciar, né, que as minhas pás dos meus aerogeradores possam girar livremente. Em 4, nós temos uma escada. Em 5, um controle de orientação, também chamado de yaw control. Ele é utilizado para aumentar a eficiência de geração de energia elétrica, captação de energia do vento. Uma vez que o vento ele altera a sua direção, então eu preciso girar esse meu aerogerador, que é feito aqui somente na parte superior com o yaw control, para obter uma maior eficiência energética. Em 6, nós temos a nacelle, que nada mais é que essa capa que fica ao redor dos meus componentes eletromecânicos. Em 7, nós temos o gerador elétrico. 8, nós temos um anemômetro para verificar a velocidade do vento e a direção. Em 9, nós temos um freio elétrico ou um freio mecânico, que é utilizado em condições de ventos desfavoráveis, né? Ventos muito fortes, de forma a não permitir com que esse meu vento muito forte destrua o meu aerogerador. Em 10, nós temos caixas de velocidade, e isso são utilizados em alguns aerogeradores para alterar a razão, né, de giro das pás com o giro do meu gerador. Em 11, nós temos a lâmina, que são as pás, né, do meu aerogerador, que vão captar a energia do vento. Em 12, nós temos o controle de orientação, ou pitch control, que é realizado justamente para obter um maior rendimento na captação da energia do vento. Então, as pás elas giram e nesse movimento de pitch eu consigo obter um maior rendimento. Em condições de vento, eu posso colocar na posição de stall, ou seja, uma posição que eu não capto nenhuma energia do vento. Também é uma estratégia para não destruir o meu aerogerador. E finalmente nós temos aqui uma roda que fica na parte da frente do meu aerogerador para melhorar o comportamento aerodinâmico desse meu aerogerador. A energia eólica no Brasil tem a capacidade instalada atual de 15.608 megawatts, distribuídos por 458 parques eólicos diferentes, o que equivale ali a aproximadamente 9,5% da potência energética instalada no país. Em 2017, o Brasil ocupava a posição número 8 no ranking mundial de fontes de energia eólica. Outra fonte que tem um crescimento muito grande nos últimos anos é a usina fotovoltaica. Como eu disse, né, ela ainda está em crescimento, porém a energia solar também vem conquistando seu espaço dentro da matriz energética, né, chegando ali em 2024 uma previsão de aproximadamente 2,5% do total da matriz energética brasileira. A estimativa da EPE, que é a empresa de pesquisa energética, é que em 2050 13% de todo o abastecimento das residências do país seja feita pelas placas fotovoltaicas que aproveitam a energia do sol. Passamos agora a falar um pouquinho sobre o aproveitamento hídrico. Então, algumas generalidades aqui. As múltiplas finalidades que podem apresentar um aproveitamento hídrico são controle de cheias e estiagens. Então, com a utilização de barragens e comportas, eu consigo controlar uma cheia por meio de abrir essa comporta, né? Então eu consigo diminuir essa vazão, controlar essa vazão, e estiagens, que eu consigo barrar essa água num período de cheia para que seja utilizada em períodos sem chuva. O aproveitamento hídrico também propicia a navegação por meio da elevação do nível dos rios, né? Com a construção de barragens, de reservatórios de água. E também propiciam a utilização de irrigação. Também é utilizada em turismos e esportes, piscicultura e, finalmente, né, o foco dessa disciplina, que é a geração de energia elétrica. Vamos estudar algumas classificações dessas usinas hidrelétricas. A primeira classificação é em relação à potência. Atualmente, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, adota 3 classificações, como já foi apresentada anteriormente.
A menor delas é a Central Geradora Hidrelétrica, ou CGH, que possui potência de até 3 MW de potência instalada. Depois temos as PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas, com potência instalada entre 3 MW e 30 MW. E, finalmente, as usinas hidrelétricas de energia, ou UHEs, com mais de 30 MW de potência instalada. Algumas fontes internacionais ainda classificam de uma forma um pouco diferente quanto à potência, né? Quanto à potência instalada. Microhidrelétricas são hidrelétricas com potência instalada até 100 kW. Mini hidrelétricas com potência instalada entre 100 kW e 1 MW. Pequenas centrais hidrelétricas são com potência instalada entre 1 MW e 10 MW. Aqui vale uma observação, que o limite de 10 MW para pequenas hidrelétricas não é consenso entre os países. Por exemplo, na Índia e na China, considera-se as usinas de pequeno porte aquelas com potência menor que 25 MW. E nos Estados Unidos e também no Brasil, potências instaladas com menos de 30 MW. Usinas hidrelétricas de médio porte são consideradas aquelas que possuem a potência instalada entre 10 MW e 100 MW. E, finalmente, grandes centrais hidrelétricas, grandes hidrelétricas são aquelas que possuem uma potência instalada acima de 100 MW. Podemos também classificar as usinas hidrelétricas quanto à queda, a diferença de altura lá do topo da barragem até a saída da minha turbina hidráulica. A primeira delas são as usinas de baixa queda, com turbinas do tipo bulbo, com alturas menores de 20 metros, ou Kaplan, com alturas que variam ali entre 20 e 60 metros. Temos também usinas de média e alta queda, onde é utilizado as turbinas do tipo Francis, com alturas que variam de 40 a 400 metros. E, finalmente, obtemos as usinas de queda muito alta, com turbinas Pelton, que variam ali de alturas de 350 a 1.100 metros. Aqui eu falei de diversas turbinas, porém nós vamos estudar em aulas posteriores cada uma delas. A classificação quanto à função da usina está relacionada ao ponto de vista operativo ou funcional dessas centrais hidrelétricas. Existem duas classificações. A primeira delas é a usina de base, que é aquela que mantém a sua capacidade de geração firme durante o tempo todo, praticamente 24 horas por dia. Essa usina opera a plena carga durante praticamente todo o ano. A outra classificação são as usinas de ponta. Sua função é realizada para o atendimento aos horários de pico, ou seja, os horários de maior demanda, maior solicitação das cargas na rede. Sua plena capacidade tem tempo suficiente para atender apenas as necessidades do mercado em suas horas, de máxima solicitação. Finalmente, vamos classificar as usinas hidrelétricas em função do plano de aproveitamento da fonte de potencial hidráulica, ou, de forma similar, quanto à capacidade de regularização. Existem dois tipos básicos de usina hidrelétrica, a central a fio d'água e a central de acumulação. As usinas a fio d'água são aquelas que aproveitam o curso d'água diretamente, depois da sua derivação, sem permitir propriamente uma acumulação. Isso não significa que elas não possam apresentar um reservatório. Elas são, por natureza, usinas de base, porque elas devem aproveitar toda a água que chega do rio, sem represar muito. Aqui ainda podemos fazer duas classificações dentro da usina a fio d'água. Existem as usinas a fio d'água sem reservatório, em que é sempre usina de base e utiliza durante 95% do seu tempo de operação a descarga mínima do rio, garantindo assim a plena carga durante todo esse período. A outra classificação é a usina a fio d'água com reservatório,
Nesse caso, a usina possui um pequeno reservatório, sem, contudo, possuir uma capacidade de regularização da vazão superior a um período de um mês. O que isso significa? Significa que, caso cesse a chuva e cesse qualquer chegada de água nesse rio, eu só tenho um reservatório suficiente para gerar energia elétrica durante, no máximo, um mês. Ainda, segundo a Resolução Normativa número 425 de 2011 da ANEEL, a usina classificada como fio d'água é aquela usina hidrelétrica ou pequena central hidrelétrica que utiliza o reservatório com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal. Nesse caso aqui, nem chega a prover, né, uma regularização mensal, no máximo semanal. Ou ainda que utilize diretamente a vazão afluente do aproveitamento, sem nenhum tipo de acumulação. Esse diagrama mostra com uma maior clareza uma usina a fio d'água, em que é aproveitado diretamente o curso do rio, a força do rio, né, a sua vazão, e não é feito grandes reservatórios. Com o maior rigor dos órgãos ambientais e pressão dos ambientalistas no mundo inteiro, as hidrelétricas passaram a ser construídas sem grandes reservatórios e alagamentos, justamente por isso que surgiram as usinas a fio d'água. A exigência se tornou uma regra em todas as novas usinas, especialmente porque a maioria está localizada na região norte do país, que é a área de floresta amazônica. Um exemplo bastante típico é que a usina binacional de Itaipu, que é uma usina gigantesca, é a maior usina hidrelétrica do Brasil, a segunda maior do mundo, por ser a última do rio abaixo, né, a jusante da bacia do Rio Paraná, ela é considerada como sendo a fio d'água. Ocorre que, se a gigantesca hidrelétrica pode utilizar toda a água que chega ao reservatório, mantendo apenas uma reserva mínima para garantir a operacionalidade, tal diferencial se deve diretamente ou indiretamente à existência de dezenas de barragens a montante. Então, a usina é tão grande, apesar de ter um volume de água muito grande do Rio Paraná, apesar de ser uma usina com um desnível, né, uma altura de barragem bem elevado e tem um reservatório, tem uma capacidade de acumulação, ela é tão gigantesca que ela consegue engolir toda essa água, consegue gerar energia com toda essa água que passa pelo Rio Paraná, que ela possui uma capacidade de regularização muito pequena, justamente por ela ser tão gigantesca. Outro tipo de usina a fio d'água que pode ser classificado são usinas a fio d'água em desvio. A água desviada é a água calculada somente para o fluxo de projeto considerado, sendo desviada para uma geração de energia em que o curso do rio ele é mantido. Quando os fluxos do rio no rio, né, excede o fluxo de projeto para a geração de energia, o excesso de fluxo corre rio abaixo sobre a represa ou ao longo do rio, ou seja, os fluxos do rio não são armazenados atrás da represa em nenhum momento. Essa figura aqui, esse diagrama, apresenta uma usina a fio d'água em desvio. Então, temos aqui uma pequena represa, somente para regularização da água, uma capacidade operacional. Essa água, então, desviada, somente uma parte dela, só o suficiente para alimentar as minhas turbinas que estão aqui na casa de força. O restante do fluxo de água, ela vai passar ou sobre a barragem ou de forma controlada, que nesse caso, como exemplo, né, por baixo da barragem por meio de comportas. Então, é desviado somente uma parte e, com isso, não é feito nenhuma acumulação. De forma oposta às usinas a fio d'água, nós temos as usinas com bacia de acumulação, ou também chamadas com usinas, né, com grandes reservatórios. Elas são usinas que tomam de um reservatório artificial ou um lago as vazões necessárias ao seu funcionamento. E elas possuem uma capacidade de regularização da vazão nunca inferior a mensal e quase sempre anual ou até mesmo plurianual. Então, a massa de água que ela reserva, que ela segura no seu reservatório é tão grande
que no caso de seca, né, no caso de uma estiagem, ela vai conseguir ainda gerar por muitos meses ou até anos. Esse diagrama aqui exemplifica melhor uma usina com reservatório. Até a década de 90, quase todas as hidrelétricas brasileiras elas eram construídas com reservatórios que alagavam grandes áreas. Em 2001, a capacidade de armazenamento dos reservatórios era tão grande que era suficiente para abastecer 6 meses de energia, né, todo o sistema nacional. Já em 2009, esse número caiu para 5 meses. Geralmente, essas usinas estão localizadas nas cabeceiras dos rios, em locais de altas quedas da água. Dado ao seu grande porte, ela permite o acúmulo de grandes quantidades de água e funcionam como um estoque que podem ser utilizados durante os períodos de estiagem, os períodos mais secos. Falando mais sobre a central de acumulação, a variabilidade temporal das chuvas resulta na variabilidade da vazão, né? E normalmente a vazão é dada em metros cúbicos por segundo. Em consequência, surgem situações de déficit hídrico natural, quando a vazão do curso d'água é inferior às necessárias para o atendimento de determinados usos, ou situações onde o excesso de vazão produz enchentes e inundações. Aqui, nesse gráfico, eu mostro um hidrograma, que nada mais é que a vazão ao longo de um período de um ano. Então, nós podemos observar aqui que existem períodos úmidos, onde a vazão do rio é elevada, e períodos secos, né? Normalmente aqui no Brasil, períodos que compõem ali de maio até agosto, setembro, que é o período próximo do inverno, que são períodos mais secos. Notem que a vazão varia bastante, né? Varia ali de níveis de próximo a 18 metros cúbicos por segundo, no período úmido, a níveis próximos a 4 metros cúbicos por segundo, nos períodos mais secos. Para reduzir essa variabilidade temporal da vazão, recorre-se à sua regularização por meio da construção do reservatório de acumulação de água, que são essas centrais de acumulação. Para compensar as deficiências hídricas dos períodos de estiagem, os períodos secos, o reservatório ele acumula parte das águas nos períodos chuvosos, né? Exercendo assim o efeito regularizador das vazões naturais. O amortecimento das ondas de cheia também proporciona uma proteção para as áreas situadas a jusante do barramento. No caso de um reservatório de água de abastecimento, né, que são utilizadas naquelas centrais que vão abastecer a água da cidade, que recebem uma vazão constante de uma adutora, ela acaba entregando uma vazão variável para a rede de abastecimento. Nesse caso, né, a gente chama de desregularização. Então, tinha uma vazão constante, passa para uma vazão variável. Essa seria a desregularização. Essa figura aqui exemplifica bem essa situação. Então, aqui nós temos uma barragem com um reservatório. Nesse rio aqui eu tenho uma vazão variável, que eu chamei aqui de Q. E com a regularização, aqui eu consigo manter uma vazão constante, a jusante da minha barragem. Então, a montante eu tenho uma vazão variável e a jusante eu tenho uma vazão constante. Já a desregularização funciona aqui de forma oposta. Eu tenho uma adutora aqui chegando em um pequeno reservatório de vazão constante, então a montante do meu pequeno reservatório de distribuição, ele possui uma vazão constante, e a jusante eu tenho uma variação, uma vazão variável, justamente porque a rede solicita uma quantidade de água distinta em períodos distintos, portanto eu tenho uma vazão variável. Nesse caso é o que eu chamo de desregularização. Passamos agora a falar a respeito das zonas de armazenamento de um reservatório. Então, nós temos vários níveis e volumes aqui. O primeiro é o nível normal do reservatório.
é a cota máxima até a qual as águas se elevarão nas condições normais de operação. De forma geral, esse nível é determinado pela cota da crista do vertedor. Vertedor é uma estrutura que nós vamos estudar mais adiante, mas adiantando aqui um pouquinho, é um elemento, é uma construção inserida em uma barragem, em um reservatório, para que as vazões excedentes de cheia, elas passem por cima da barragem de forma controlada. Temos também o nível mínimo do reservatório, que é a cota mínima até a qual as águas baixam nas condições normais de operação. Esse nível pode ser determinado pela cota da parte inferior do conduto de saída mais baixo da barragem. Então, eu tenho condutos de adução de água e esse é o nível mínimo de captação de água. Abaixo disso não é possível captar água do reservatório. Então, esse é o nível mínimo do reservatório. Temos o volume útil, que é o volume armazenado entre os níveis mínimo e normal, que é o volume que eu posso utilizar para geração de energia elétrica, por exemplo. Também temos o volume morto, que é o volume retido abaixo do nível mínimo. Ele é volume morto justamente porque eu não posso utilizar ele, porque ele está abaixo do meu ponto de aquisição de água. E, finalmente, nós temos o sobrearmazenamento, ou volume de cheias, que é um volume acima do nível normal, que geralmente não é aproveitado, ele é vertido, ele é jogado fora. Essa figura aqui apresenta todos esses níveis e volumes de uma forma mais detalhada. Então, nós temos aqui o nível normal, que é esse nível aqui. Como foi dito, esse nível normal, ele fica geralmente na crista do vertedouro, que é aqui que a água vai passar por cima da barragem. Temos também o nível máximo de cheia. Esse nível máximo de cheia é o máximo que é possível a barragem ainda suportar durante pequenos períodos de tempo. E temos o nível máximo maximorum, que é o nível máximo possível que a barragem suporta sem que a água passe por cima da barragem de forma descontrolada. Isso não pode ocorrer de forma alguma, porque caso a água passe por cima da barragem de forma não controlada, ela vai tocar o fundo da fundação da barragem de forma violenta e isso vai destruir a fundação da barragem e trazer a barragem abaixo, ou seja, vai destruir a barragem. Por isso que deve ser feito um controle muito bem feito das cheias. Temos aqui também o nível mínimo do reservatório. Esse nível mínimo, como eu disse no slide anterior, ele geralmente é definido pela cota mínima do conduto de adução de água. Entre o nível normal e o nível mínimo, nós temos o volume útil, que é o volume utilizado para, por exemplo, geração de energia elétrica. Abaixo do nível mínimo até o fundo do rio, nós temos o volume morto. Aqui temos também, entre o nível normal e o nível máximo de cheia, um volume de cheia, que é um nível que pode ser ainda não vertido para geração de energia elétrica, por exemplo, no caso cesse a chuva, por exemplo. E temos também um volume de espera, que é entre o nível máximo de cheia e o nível máximo maximorum, e esse volume de espera ele pode até ser utilizado, mas geralmente ele não é aproveitado para garantir a estrutura da barragem. Então, ele é geralmente vertido, ele passa de forma a não aproveitar, é jogado fora. A localização de uma usina hidrelétrica depende de vários fatores. Aqui eu cito os principais. O primeiro deles é quanto à acessibilidade. Esse fator é traduzido pela existência de vias, como rodovias, ferrovias ou meio fluvial, capazes de permitir o transporte dos equipamentos que são de elevado peso e tamanho até o local da obra. Então, equipamentos grandes como o rotor da minha turbina hidráulica ou então o gerador em si, são equipamentos eletromecânicos bastante pesados e grandes e todos esses equipamentos devem ser transportados
de um local da sua fabricação até o local de instalação da usina. Então, isso deve ser levado em consideração para a localização da usina hidrelétrica. Outro fator é a sua fundação. Então, as fundações dependem de forma fundamental, da configuração e textura geológica do terreno para eliminar o problema de sobrepressão, possibilitando conferir ao conjunto das obras de segurança e responsabilidade que devem ser inerentes a ele. Essas usinas, elas devem ser sempre colocadas em rochas sãs. Não posso colocar uma usina numa falha geológica ou então uma usina em um local em que eu tenho rocha sedimentar. A não ser que seja feita que eu tenha, seja possível tratar esse solo, tratar essas rochas, eu não posso inserir a fundação em locais inapropriados. Outro fator que impacta na localização são os custos de desapropriação dos terrenos. Porque uma vez que eu vou construir uma usina hidrelétrica, eu vou alagar uma grande área. Então, isso acaba tendo um reflexo direto nas chamadas despesas fixas de construção, afetando o custo da energia, do quilowatt-hora. Então, eu tenho que desapropriar algumas terras devido a esse alagamento. E, finalmente, nós temos a efetividade de utilização da energia elétrica, da energia gerada. Refere-se à localização da central em relação à posição geográfica do centro consumidor, afetando essencialmente os custos de transmissão da energia gerada. Então, por exemplo, usinas no norte do país, elas vão um pouco na contramão porque elas estão longe dos grandes centros de carga, porque os grandes centros de carga estão principalmente localizados em regiões do sudeste e sul, um pouco do centro-oeste também, mas a região norte ela não tem grandes cargas. Tem cargas sim significativas, mas elas não são tão grandes quanto essas outras regiões. Por esse motivo, devem ser feitas grandes linhas de transmissão que trazem, que escoam essa energia gerada lá do norte para os locais de consumo. Aqui eu apresento para vocês as maiores hidrelétricas do Brasil. A maior delas é a usina hidrelétrica de Itaipu, que está localizada no Rio Paraná e possui uma potência instalada de 14.000 MW. Temos a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, recentemente inaugurada, com uma potência instalada máxima de 11.233 MW. Em terceiro, temos a usina hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, com uma potência de 8.370 MW. As usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, a Jirau está em quarto lugar e Santo Antônio em quinto lugar, ambas estão instaladas no Rio Madeira e possuem potências de 3.750 e 3.568 MW. A usina hidrelétrica de Ilha Solteira, que está localizada no Rio Paraná, logo após a junção dos rios Grande e Paranaíba, possui uma potência de 3.444 MW. Em sétimo lugar, temos a usina hidrelétrica de Xingó, no Rio São Francisco. Em oitavo, Paulo Afonso IV, no Rio São Francisco também. A usina hidrelétrica de Itumbiara, essa próximo ao IFG, no Rio Paranaíba, possui uma potência de 2.082 MW e está em nono lugar. Em décimo, temos a usina hidrelétrica de Teles Pires, no Rio Teles Pires. Eu apresento agora para vocês as maiores hidrelétricas do mundo. Em décimo lugar está a usina de La Grande 2, no Canadá, com uma potência de 5.228 MW. Foi inaugurada em 1992. Em nono lugar, temos a usina hidrelétrica de Churchill Falls, também no Canadá, com uma potência de 5.428 MW, inaugurada na década de 70. Em oitavo lugar, temos a usina hidrelétrica russa Krasnoyarsk, de 6.000 MW, também inaugurada na década de 70. Em sétimo lugar, também temos a usina russa de Sayano-Shushenskaya, com uma potência instalada de 6.400 MW. Ela foi inaugurada em 1985. Se vocês repararem bem, temos aqui, nesse círculo vermelho, algo um pouco estranho. Então, eu vou dar um zoom aqui melhor.
O que aconteceu aqui foi um acidente em 2009, em que uma das turbinas hidráulicas, aqui a turbina de número 2, ela acabou se destruindo devido a inúmeros defeitos. Então, essa hidrelétrica estava operando com uma sobrefrequência, não foi feita uma manutenção necessária nessas turbinas hidráulicas e também estava com uma cota máxima maior do que a cota normal. Isso gerou o acidente, né, ceifando a vida de 14 pessoas em 2009 e atualmente essa usina já foi reconstruída e está em plena operação. Em sexto lugar, nós temos a usina hidrelétrica de Grand Coulee, nos Estados Unidos, com uma potência de 6.494 megawatts. Em quinto lugar, entra as usinas hidrelétricas brasileiras de Tucuruí 1 e 2, com potência instalada de 8.370 megawatts. Elas foram inauguradas em 1984. Localizada ao longo do rio Tocantins, na cidade de Tucuruí, ao sul de Belém do Pará, a hidrelétrica de Tucuruí é a segunda maior usina 100% brasileira e apresenta o segundo maior vertedouro do mundo. A sua construção se deu entre os anos de 1974 e 1984. Em 2008, a usina de Tucuruí passou por reformas que dobraram a sua capacidade, alcançando os atuais 8.370 megawatts. Apesar disso, a usina ainda pode passar por uma nova ampliação na produção de energia com a construção de uma terceira casa de força. Caso isso ocorra, a produção poderá ultrapassar 10.500 megawatts de potência instalada, pulando para a quarta posição ali do ranking. Em quarto lugar, temos a usina hidrelétrica de Guri, na Venezuela, com uma potência de 10.200 megawatts. Em terceiro lugar, temos a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Brasil, com uma potência instalada máxima de 11.233 megawatts. Ela é recentemente inaugurada no fim de 2019. Em segundo lugar, nós temos a usina hidrelétrica binacional de Itaipu, que é uma usina tanto brasileira quanto do Paraguai, com uma potência instalada de 14.000 megawatts. Até 2012, essa era a maior hidrelétrica do mundo. A sua mais notória característica é o fato de ser uma hidrelétrica binacional, sendo utilizada tanto pelo Paraguai quanto pelo Brasil, uma vez que se encontra na fronteira entre esses dois países no Rio Paraná. Suas obras foram iniciadas na década de 70, em 1975, e concluídas em 1982. Sua construção contou com uma cooperação mútua entre os dois países. Conforme acordado entre as duas partes, cada país utilizaria metade do total produzido pela hidrelétrica. Dessa forma, como o Paraguai não utiliza totalmente a sua metade, ele vende o restante, o sobressalente dessa energia para o Brasil a preço de custo. A usina hidrelétrica de Itaipu é responsável por abastecer cerca de 15% da produção de energia brasileira e cerca de 95% da produção de energia paraguaia. Esse diagrama apresenta uma planta da usina hidrelétrica com as suas linhas de transmissão. Então, nós temos a casa de força da usina hidrelétrica de Itaipu, saindo 4 linhas para o Brasil, para o lado do Brasil, que em 500 kV 60 Hz, e 4 linhas para o lado paraguaio em 500 kV 50 Hz. O Paraguai, ele possui uma frequência nominal de 50 Hz, diferentemente do Brasil, que é 60 Hz. Como nós já observamos no slide anterior, grande parte da energia produzida que vai para o Paraguai volta para o Brasil. Então, nós podemos observar que essa subestação, em que parte dessa energia ela é escoada para o Paraguai em 50 Hz, e ela volta para o Brasil, para uma subestação de Furnas, para ser convertida em 60 Hz. Mas como é feita essa conversão? Essa conversão não é feita aqui nessa subestação.
Esse sistema de 50 Hz vai ser retificado para corrente contínua. Então, aqui nós temos um bipolo de mais ou menos 600 kV, que é transmitido dessa subestação de Foz do Iguaçu até Ibiúna, no estado de São Paulo, e em Ibiúna, essa energia em corrente contínua, ela é transformada para corrente alternada em 60 Hz. É importante destacar aqui que sistemas de frequências diferentes nunca poderiam funcionar diretamente, por isso é necessário esse elo de corrente contínua entre os dois. Finalmente, nós chegamos à primeira colocada, que é a usina hidrelétrica de Três Gargantas, na China, com incríveis 22.500 megawatts de potência instalada e inaugurada em 2000. A usina hidrelétrica de Três Gargantas, localizada no rio Yangtze, na China, além de ser a maior hidrelétrica do planeta, exerce duas importantes funções que justificaram a sua construção. Primeiramente, ela ajuda no controle de enchentes causadas pela dinâmica fluvial da região do rio Yangtze e, em segundo lugar, colabora para a facilitação do transporte hidroviário ao longo do rio. No início das suas obras, ocorreu em 1993 e a sua conclusão aconteceu em 2012, com um custo estimado de 25 bilhões de dólares. É importante destacar alguns fatores interessantes em relação às centrais hidrelétricas. Qualquer fonte de energia tem o seu impacto e a sua região de aplicabilidade. No caso da energia eólica, por exemplo, para se aproveitar o potencial de Belo Monte, necessitaríamos instalar cerca de 6.330 aerogeradores de 3 MW cada, ocupando uma área de 470 km², um pouco menor da área ocupada pela usina de Belo Monte, que é 503 km². Uma cidade litorânea no sul do país, com uma praia de mais de 200 km de extensão e com ventos regulares, teve um projeto de instalação de aerogeradores eólicos proibido porque causava impacto ambiental, ameaçando algumas aves migratórias. Ou seja, mesmo energias alternativas, aqui a exemplo da energia eólica, geram impactos ambientais. Segundo os dados evidenciados por levantamentos realizados no Ministério de Minas e Energia em 2007, a hidroeletricidade é uma vocação nacional, por possuir um potencial técnico de 260 gigawatts, sendo que desses apenas 28,2% é ocupado. Esse tipo de energia é tido como ecologicamente e economicamente viável, principalmente por três motivos. O primeiro é por ser considerado uma energia limpa. Em segundo lugar, porque a construção de uma hidrelétrica é realizada para operar por muitos anos. Então, seu projeto é feito para operar por 50 anos no mínimo e com as modernizações, nesses casos, isso pode se estender até para 100 anos. E terceiro motivo é que, segundo o estudo realizado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico, lá em 2010, seu custo de produção é o mais competitivo entre as demais fontes de energia, como a biomassa, carvão, mineral, nuclear, eólica, gás natural, óleo combustível e óleo diesel. Por esses motivos, ela se encaixa nos moldes propostos em gerar crescimento econômico, produzindo menos degradação ao ambiente comparada a essas outras formas de energia. Apesar desses três motivos serem os principais para ser considerados favoráveis às construções das usinas hidrelétricas, não existe consenso entre os peritos e entre os cientistas que ela seja de fato renovável, elencando problemas com a produção de energia promovido através das águas dos rios. Entre os aspectos desfavoráveis está a promoção de impactos negativos sobre a população, pois a represa construída exige que as pessoas que moravam no local escolhido para a construção da usina sejam realocadas, provocando com isso impactos na sustentação econômica, nos valores sociais e culturais da população atingida naquela região. Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Façam as atividades propostas lá no Moodle.
Essas atividades, além de valerem a nota, parte da nota total de vocês, elas também vão valer a presença na semana. Então, é extremamente importante que vocês façam essas atividades semanais. Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo por meio de e-mail ou no nosso servidor do Discord. Muito obrigado pela atenção e até mais.